Amém, amém. Então vamos lá. O estudo de hoje, nós entramos aí na sessão 5 da nossa série da cronologia dos evangelhos. A sessão 5 é de Yom Teruah, que é a festa das trombetas, até Sukkot, que é a festa dos tabernáculos. Hoje, então, é o primeiro estudo dessa sessão. E o título desse estudo é Comer ou Não Comer. Corresponde à semana 32 do ministério de Yeshua. Nós temos apenas um evento aí listado nela, né, que é o nome do título aí do estudo de hoje, Comer ou Não Comer, e ele está narrado em Mateus capítulo 15, versículo 1 a 20, e Mateus capítulo 7, versículo 1 a 23. Então vamos lá, eu vou tentar acompanhando aqui o script que eu fiz, as anotações que eu fiz para não perder nada, e a gente segue com o nosso estudo então. Então hoje é o dia, né, da festa das primícias, dentro do calendário bíblico, é o encerramento da festa dos pães asmos, mas é o primeiro domingo, né, o primeiro dia da semana que ocorre dentro do período da festa dos pães asmos, e esse dia é estabelecido por Deus como sendo o dia da oferta das primícias. Coincidiu então de termos o sábado festivo da festa dos pães asmos com o dia das primícias. Em razão disso, seria natural que o estudo de hoje ele fosse tratando deste aspecto do agir de Deus em prol do homem, principalmente porque o dia das primícias está diretamente relacionado com a ressurreição do Messias, né? Alguns acreditam que ele tenha ressuscitado exatamente no dia da festa das primícias. A minha opinião é que ele ressuscitou algumas horas antes ou alguns minutos antes da festa das primícias, para ele cumprir a sua função de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, para oferecer a Deus as ofertas das primícias diante do Pai, que foram aqueles que ressuscitaram após a ressurreição dele. Né? Mas aí é uma questão de interpretação, de leitura, de entendimento. Só que, apesar de hoje ser um dia que, teoricamente, o estudo, né, deveria estar voltado para esse aspecto da festa da Páscoa, da primícia e etc., o estudo de hoje não vai ser especificamente tratando a respeito disso. É um estudo que vai estar dando continuidade ao estudo que a gente vem fazendo sobre a cronologia dos evangelhos, mas, como vocês vão ver, de certa forma, ele está relacionado à festa da Páscoa, à festa dos pães asmos. Por que eu falo isso? Porque na cronologia que nós estamos seguindo, essa passagem bíblica, ela diz respeito ao dia da festa das trombetas. Porém, dentro da teologia cristã, baseada na linha de tempo estabelecido na teologia cristã, de um ministério de Yeshua que durou 3 anos e meio, considerando que João capítulo 6, versículo 4, é um texto legítimo das escrituras originais, dentro dessa perspectiva, os fatos narrados em Mateus capítulo 15 e em Marcos capítulo 7, eles estariam relatando algo que aconteceu durante o período da festa dos pães asmos. Porque em João capítulo 6, que a gente tratou na introdução dessa série, na segunda introdução da série, a gente tratou de maneira ampla o porquê esse texto ele não deveria ser considerado como um texto válido, né? Esse versículo, na verdade, não deveria ser considerado como um texto válido, porque todos os indícios mostram que ele não existia nos manuscritos originais dos primeiros 2 a 3 séculos, ele foi acrescentado posteriormente para dar validade a essa teoria de que o ministério de Yeshua teria sido 3 anos e meio, e além dele ter sido um acréscimo, ele desconstrói completamente, corrompe completamente o entendimento da pessoa do próprio Cristo, do próprio Messias. Por quê? Porque se o episódio que nós vamos estar estudando hoje, ele ocorreu durante o período em que se estavam comemorando a festa dos pães asmos, então Yeshua, ele intencionalmente violou 2 mandamentos do Pai. O primeiro mandamento, o de não descer para Jerusalém para celebrar a festa em Jerusalém, porque a festa da Páscoa é uma das 3 festas de peregrinação
que o povo deveria ir para Jerusalém para observar essa festa lá. E se Yeshua estava na Galileia com os seus discípulos, automaticamente ele estava transgredindo a lei do Pai. O outro aspecto que desconstrói a imagem de Yeshua como sendo um servo fiel a Deus e obediente às leis de Deus, é que durante aquele período da festa dos pães asmos, que era proibido comer pão levedado, ele havia acabado de multiplicar os pães para uma multidão alguns dias atrás, e neste episódio os discípulos dele estavam novamente comendo pães levedados durante um período em que era proibido, e que inclusive a pena para aqueles que estivessem comendo pão asmo durante o período da festa era que essa pessoa seria extirpada do povo de Israel. Então, quando a gente analisa esses aspectos dentro do contexto, ele corrompe completamente não só a narrativa bíblica com relação ao ministério do Messias, mas a própria identidade do Messias. Porque ele passa a ser uma pessoa que não tinha respeito absolutamente nenhum pela lei de Deus. Ele era alguém que constantemente violava a lei de Deus, transgredia os mandamentos de Deus, para nos servir de exemplo e para nos dizer que nós também não temos que seguir a lei de Deus, o que é completamente um absurdo por tudo aquilo que a gente viu até hoje nesse estudo que a gente está fazendo. Mas nós sabemos que não é assim, né? Na ordem cronológica que nós estamos estudando, nós vemos que o episódio aqui narrado em Mateus capítulo 15 e Marcos capítulo 7, na verdade, corresponde ao dia da festa da trombeta, dia esse que ocorreu precisamente num domingo, no dia do pôr do sol de sábado para o pôr do sol de domingo, e aquele domingo teria sido um dia 21 de setembro do ano 27 depois de Cristo. Então, a gente parte desse princípio. A primeira coisa que a gente vê e que eu quero apresentar para vocês aqui é que quando a gente analisa a perspectiva da própria cronologia bíblica dentro da perspectiva da teologia cristã, de que Yeshua estaria transgredindo um mandamento bíblico, essa desculpa é utilizada por aqueles que acreditam que Yeshua não cumpriu a lei para validar uma doutrina de que nós também não temos responsabilidades de andar em fidelidade à lei de Deus. E como resultado disso é que, ao se corromper uma verdade, essa corrupção ela acaba contagiando outros aspectos dos textos bíblicos e acaba induzindo as pessoas a fazer uma interpretação bíblica que não corresponde com a verdade. E isso acontece exatamente nesse texto que a gente vai estar tratando hoje. Por exemplo, o resultado dessa corrupção a gente vê acontecendo nessa semana que nós estamos vivendo, né? O que nós estamos vivendo essa semana na questão da Páscoa. Nós, por exemplo, que procuramos viver de maneira alinhada com aquilo que Deus declarou santo, nós separamos esses 7 dias como um dia de relembrar a festa da Páscoa, como um dia de honrar a Deus segundo aquilo que Deus santificou na festa da Páscoa, e nós não comemos, por exemplo, o pão asmo até durante esse período do 7º dia. Hoje é o último dia em que não comemos pão levedado, na verdade, durante o período de 7 dias. Hoje é o último dia em que não podemos comer pão levedado e comemos apenas o pão asmo, que é o pão sem fermento. Por outro lado, aqueles que corrompem essa narrativa bíblica, essa cronologia bíblica, para justificar uma visão, uma imagem de um Messias que não tinha compromisso em obedecer à lei de Deus, esses mesmos, durante esse período, eles estavam preocupados em não comer carne, porque acreditavam que isso era uma transgressão a algum mandamento de Deus, que não existe, sendo que, na verdade, o que se come na Páscoa é a carne, né? Se nós estivéssemos vivendo literalmente na terra de Israel, dentro dos parâmetros bíblicos que existiam ali no tempo de Jesus, o que as pessoas estariam ansiosas para poder estar comendo no dia da Páscoa era justamente a carne do Cordeiro Pascal, mas aí vem um sistema religioso que deturpa o que o texto bíblico diz e fala, não, durante esse período você não pode comer carne.
E os mesmos que dizem que você não pode comer aquilo que Deus falou que era para você comer, são os que vão falar para você no domingo, teoricamente no domingo da ressurreição, você vai estar celebrando a ressurreição de Cristo durante ainda o período da Páscoa, comendo pão levedado, que é algo que Deus falou que não é para você comer. Então eles trocam a verdade de Deus em mentira. Eles invertem aquilo que Deus falou para fazer, na verdade você não tem que fazer, e aquilo que Deus falou que você não deve fazer, na verdade é o que você deve fazer. Então isso deixa claro que o problema dessas pessoas não é com relação a quererem construir a imagem de um Messias que veio nos libertar de regras religiosas, de mandamentos, de estatutos e etc. O problema não é esse, porque eles mesmos impõem as suas regras religiosas. Né? Eles usam, por exemplo, palavras de Paulo para falar que é perca de tempo a gente se preocupar com dias, com meses, com anos, com festas, com o que comer, com o que beber. Né? A gente não tem que se preocupar com nada disso. Jesus veio para poder nos libertar disso tudo. Mas eles que nos dizem que Jesus veio para nos libertar disso tudo, desconstruindo a imagem do verdadeiro Messias, eles mesmos determinam os dias que nós devemos celebrar, como nós devemos celebrar, o que nós podemos comer e o que nós não podemos comer. Então não é uma questão de nos livrar de regras religiosas. É uma questão de debaixo de quais regras eles querem que nós estejamos. Se eles querem que nós estejamos debaixo das regras estabelecidas pelo Pai, por Deus, ou se nós estamos debaixo das regras estabelecidas por eles. Então a briga que existe entre a imagem de um Jesus que era fiel e obediente aos mandamentos de Deus e a imagem de um Jesus que era um rebelde, que veio para desconstruir tudo, o objetivo não é nos livrar de leis. O objetivo é nos livrar da lei de Deus, para nos colocar escravos das leis de homens. E o texto de hoje, ele, além de, dentro dessa perspectiva teológica cristã, ele nos dá a possibilidade de levantar esse questionamento, porque tem essa questão aqui de que era um período de Páscoa ou não era. O texto de João 6, versículo 4, é um texto legítimo ou não é? Além dele nos dar a possibilidade de discutir isso, o texto em si, a situação em si que Yeshua estava vivendo naquele dia de festa das trombetas, ele diz isso de maneira bem específica, e ele trata de maneira bem específica de uma situação que mostra exatamente disso. A diferença entre nos submetermos à autoridade de Deus ou nos submetermos à autoridade de homens. E, novamente, por corromperem aquilo que a palavra de Deus nos diz, a teologia cristã entende esse texto de maneira completamente errada, instruindo pessoas, como resultado disso, a viver uma prática que Yeshua nunca ensinou, algo que ele nunca disse. Então eu vou ler com vocês os textos de Marcos e Mateus. A princípio a minha intenção era ler com você todo o texto de Marcos e todo o texto de Mateus, porque eles tratam de questões específicas, diferentes, falando do mesmo evento. Mas, para a gente não ficar lendo aqui, porque depois a gente vai analisar de maneira específica cada passagem, eu já vou direto para a análise das passagens, mas eu vou estar pegando parte de Marcos, parte de Mateus, para que a gente possa conciliar e construir um entendimento completo daquilo que eles estavam narrando ali. Então esse episódio, ele é um episódio em que os fariseus vêm de Jerusalém para questionar Jesus, e eles veem ali que os discípulos de Jesus estavam comendo sem lavar as mãos, e ali a situação se desenvolve a partir daí. Uma outra coisa que deixa claro para a gente que aquele período também não era um período da Páscoa é exatamente o fato de que os fariseus saíram de Jerusalém e foram para a Galileia. Se fosse o período da Páscoa, como João capítulo 6, versículo 4 dá a entender, né, se esse texto permanecer lá como um texto legítimo, ele nos dá a entender que aquele ali era um período da Páscoa. Se isso fosse verdade, os próprios fariseus estariam deliberadamente transgredindo o mandamento de Deus, abandonando Jerusalém e indo para outro lugar. Então, todo o contexto, a gente tratou disso na introdução número 2, aqui no início da série, mas todo o contexto deixa muito claro que este não era o caso. Mas vamos aqui para os textos em questão, que são os textos de Marcos, capítulo 7, 1 a 23, e Mateus, capítulo 15, versículo 1 a 20. Então,
O que acontece ali é que vêm esses fariseus, né? Eles veem os discípulos de Yeshua comendo sem lavar as mãos, e aí eles questionam Yeshua a respeito disso. Yeshua então fala, né, que aquilo que entra no homem não contamina o homem, mas aquilo que sai do homem. E a teologia cristã utiliza esses textos para dizer o seguinte: naquele momento, Yeshua estava declarando que você pode comer o que você quiser. Quantas vezes vocês não escutaram esse tipo de alegação, esse tipo de afirmação, né? Quando você fala com alguém, não, hoje eu não como mais porco. Ah, por quê? Jesus falou que você pode comer o que você quiser. O que entra na boca do homem não contamina o homem, mas é o que sai que contamina o homem, né? Ou seja, uma deturpação total daquilo que Yeshua estava falando, como nós vamos ver aqui nos textos. Então, vamos ler primeiro Marcos, capítulo 7, versículo 1 a 5, que nos diz o seguinte: E ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, a gente tem que prestar atenção nos detalhes. Comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar como lavar os copos e os jarros e os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? Então a gente tem que prestar atenção nos detalhes que estão sendo ditos aqui. Nessa primeira parte, Marcos ele nos dá mais informações que Mateus, né? Mateus, se a gente lê a parte de Mateus, Mateus trata simplesmente de que eles chegaram e questionaram Jesus. Por que seus discípulos comem sem lavar as mãos? Aqui, Marcos ele já vai mais em detalhe. Ele explica que os fariseus e os judeus eles haviam recebido dos antigos as tradições, várias tradições, a respeito de lavar a mão, de lavar os pratos, de lavar um monte de coisa. Apesar de Marcos entrar em detalhe nessas questões de várias tradições específicas relacionadas a isso, a palavra tradição no grego, nos manuscritos em grego do Evangelho de Marcos, ela não nos diz muita coisa do que seriam essas práticas, de onde essas práticas vieram. A palavra grega utilizada ali como tradição, traduzida como tradição dos antigos, é a palavra paradoses. E ela significa literalmente algo que é passado de uma pessoa para outra. Simplesmente isso. Então, quando a gente analisa pela perspectiva da tradução da palavra tradição de Marcos, nós poderíamos concluir o seguinte: Marcos está falando da lei de Deus, né? Porque a lei de Deus pode ser uma tradição, né? O conhecimento das coisas de Deus, o conhecimento da minha própria religião, da minha fé em Jesus, ela querendo ou não, ela não deixa de ser uma tradição que eu peguei e eu passo para o meu filho, eu ensino o meu filho isso. Então, na tradução literal de paradoses, a palavra ela pode ser traduzida como instrução, que dentro do aspecto bíblico pode ser interpretada até mesmo como lei, ou como tradição. Então, quando a gente lê Marcos, não fica claro se essas questões que estão citadas aqui em cima, se elas vieram da lei de Deus ou se elas vieram da tradição farisaica. Não fica claro. Então, quando uma pessoa, sem o conhecimento da lei de Deus, lê o texto, a primeira impressão que ela tem era o seguinte: isso era algo que os judeus receberam de Deus. Isso era algo do Antigo Testamento. É a primeira coisa que vem na cabeça da pessoa. Isso é um costume do Antigo Testamento que eles receberam e que naquele momento Jesus não estava se submetendo a ele. Ou seja, o Jesus que teoricamente estaria transgredindo a festa da Páscoa por não ter ido para Jerusalém, mas nós sabemos que não era este o caso, mas dentro da interpretação cristã uma coisa vai se acumulando em cima da outra. Se eu tenho um Jesus que não foi à festa da Páscoa, que estava comendo pão com fermento durante o período da festa da Páscoa, é lógico que ele também não estava obedecendo à lei de Deus a respeito de lavar a mão.
Ele não estava obedecendo às leis de Deus de lavarem os jarros, de lavarem as vasilhas, de lavarem de lavarem, o que fala aqui? Os vasos de metais, os copos, as camas. Ele não estava cumprindo nada. Ele era um rebelde e ele me ensinou a viver na rebeldia contra o Pai. Só que quando a gente vai para Mateus, nós temos acesso a manuscritos em hebraico do Evangelho de Mateus. Isso é um outro tema que também nós já tratamos em episódios anteriores, né? Uma das fontes que nós usamos para fazer o estudo dos evangelhos é sempre recorrermos aos manuscritos em hebraico de Mateus para nos ajudar a extrair do texto uma informação mais completa. Porque os próprios pais da igreja admitem que o Evangelho de Mateus foi escrito originalmente em hebraico. E nós temos manuscritos hoje em dia que apontam para uma fonte, apesar de serem manuscritos do século XIII, do século XII ou do século IX, algo desse jeito, eles apontam para uma origem em manuscritos do primeiro e do segundo século. Uma origem anterior aos manuscritos, até mesmo em grego, que nós temos acesso a eles hoje. Então, quando a gente vai ler um manuscrito em hebraico, a palavra tradição ali, a palavra que é traduzida como tradição, ela é a palavra takanot, que de acordo com a enciclopédia judaica, significa regras estabelecidas pelos fariseus para mudar e anular leis bíblicas. Então aqui a coisa muda de figura completamente. Aqui nós não estamos falando mais de simplesmente algo correto que nós herdamos dos nossos pais e que nós estamos passando para os nossos filhos. Não é simplesmente isso. Aqui Mateus está sendo específico em falar o seguinte, que as tradições que eles estavam passando, né, as tradições que os fariseus estavam questionando Yeshua a respeito dos seus discípulos se submeterem a elas, na verdade eram leis rabínicas, regras estabelecidas pelos fariseus para mudar ou anular as leis bíblicas. Eu já falei isso também em vários estudos anteriores. Então o texto de Marcos e de Mateus não está se referindo a práticas e costumes baseados na lei de Deus. Apesar de a lei de Deus conter algumas regras a respeito do se lavar para a purificação, do lavar um objeto que foi contaminado por, às vezes, um animal imundo que caiu ali, morreu ali dentro, um rato que cai dentro de uma vasilha, e aí tem a regra para poder, se você vai lavar ou se você vai jogar fora aquele objeto. Apesar de ter pouquíssimas regras relacionadas a isso, o farisaísmo veio e acrescentou um número infinito de regras a respeito do se lavar, do que não pode tocar, do que não pode fazer, do que não pode fazer, um monte de regra. Então, o que Mateus e Marcos estão narrando aqui nesse evento no qual Yeshua estava envolvido, era, na verdade, as leis judaicas que, na prática, elas eram uma transgressão da lei porque elas são uma desobediência àquilo que está estabelecido em Deuteronômio capítulo 4, versículo 2 e Deuteronômio capítulo 12, versículo 32, que também já falamos exaustivamente aqui nos nossos estudos. A todo momento, quando Yeshua de alguma maneira se relacionava com os fariseus, o problema dele era justamente o conflito entre as leis de homens estabelecidas por homens, que é uma transgressão da própria lei de Deus. Então, quando ele combatia alguma coisa, ele não estava combatendo a lei de Deus, ele estava combatendo a lei dos homens, que por serem estabelecidas como se fossem lei de Deus, na verdade era uma violação da lei que proíbe de se acrescentar ou de se diminuir da lei de Deus. Marcos, portanto, no texto que a gente acabou de ler, nos diz que vários destes takanots que a gente viu ali, várias dessas leis rabínicas que buscam modificar ou anular a própria lei de Deus, ela incluía a questão de lavar as mãos, de lavar os pratos e etc. No estudo que eu falei sobre a judaização e a romanização da Páscoa, estudo esse que a gente fez no domingo passado, que está aqui no canal, no canal do Facebook, né, na página do Facebook, e provavelmente hoje eu vou estar carregando no nosso canal do YouTube. Eu falei um pouco a respeito dessas regras de se lavar, né? Falei que aqui no bairro, lá na Cadácia,
que é uma espécie ali de corte judaica para determinar o que é puro e o que não é puro. Eles têm ali a água quente para poder lavar, depois eles têm uma outra, uma espécie ali de uma caixa d'água ali, onde eles lavam na água fria. Aí tem uma oração pregada lá, que eles têm, enquanto eles estão lavando, eles estão orando, porque isso tudo faz parte de leis estabelecidas por rabinos. E era isso que os rabinos, isso que os fariseus estavam cobrando de Yeshua. Por que que os seus discípulos não se submetem às nossas leis? Por que não? E aí a resposta de Yeshua para ele é o que a gente vai ver aqui logo em seguida. Mas como a gente viu na passagem, o problema ali era específico com relação a comer o pão sem lavar as mãos. No judaísmo, eles têm um mandamento, um desses takanot do judaísmo, eles têm um mandamento de que você precisa de uma espécie de uma caneca, que ela tem duas asas nessa caneca, e você pega essas asas, você pega na asa, quando você vai comer o pão, você precisa lavar a mão dentro de um ritual estabelecido pelo judaísmo. Você não pode simplesmente abrir a torneira e ir lá e lavar a mão embaixo igual qualquer pessoa faz. Você tem que colocar a água nessa canequinha, e aí você pega a alça dela e derrama, quer dizer, eu peguei na mão direita aqui, mas eu estou errado, eu estou pecando contra o farisaísmo. Você pega na mão esquerda, se você for direito, você pega pela mão esquerda primeiro, você joga a água 3 vezes na sua mão direita, depois você pega na outra asa e você joga a água 3 vezes na sua mão esquerda. Enquanto você está fazendo isso, você recita a oração que diz o seguinte: Bendito és tu, nosso Deus, Criador do universo, que nos santifica com o mandamento para lavarmos nossas mãos. A questão é, aonde que está esse mandamento? Aonde que está esse mandamento que antes de você comer o pão, você tem que pegar na alcinha e jogar 3 vezes, depois jogar 3 vezes e fazer uma oração. E se você for canhoto, você começa pela mão direita e lava primeiro a mão esquerda e depois a mão direita. Muito provavelmente é porque se você é direito, você usa mais a mão direita, então você tem que começar lavando ela. Se você é canhoto, você usa mais a mão esquerda, então você tem que começar lavando ela. Muito provavelmente é isso. Na minha pesquisa aqui eu não achei a informação do porquê, se você for destro ou canhoto, você começa com a mão contrária. Mas eles têm regra para tudo. Eles têm regra para absolutamente tudo. Eles querem nos controlar de todas as maneiras. E eles controlam as pessoas dessa maneira. Então, quando eles questionam Yeshua a respeito do que eles estavam fazendo, eles não estavam questionando Yeshua a respeito de estar obediente aos mandamentos de Deus. Ele estava questionando Yeshua o seguinte: por que vocês não estão nos obedecendo? Quem deu a você autoridade para poder ensinar as pessoas a fazerem diferente do que a nossa denominação está determinando para você? Nós vamos te excluir do hall de membros. Essa era a realidade que as pessoas viviam ali. Eu vou postar, espero lembrar, eu sempre falo que vou postar e eu nunca lembro. Eu vou postar nos comentários, tá? Vou fazer questão de postar nos comentários, Milene me lembra depois. Eu vou postar nos comentários um link onde explica um pouco a respeito dessa tradição judaica. É um site judaico que fala a respeito dessas práticas de lavar as mãos, né? E de onde veio, como que deve ser feito e etc. Então, para que vocês tenham acesso lá. Eu vou postar no comentário e quando eu carregar o vídeo para o YouTube, eu vou fazer questão de deixar lá na parte também escrita ali da descrição do vídeo. Agora, é lógico, eu não estou falando isso aqui para dizer que não devemos lavar as mãos antes de comer alguma coisa, né? É uma questão de higiene a gente lavar a mão antes de comer, principalmente se a gente foi do lado de fora, se a gente tocou em alguma coisa suja, a gente vai lá e lava a mão. Mas para os fariseus, a questão não era uma questão de higiene, era uma questão de mandamento, de lei, ao ponto que eles estabeleceram uma oração no qual você declara que aquela lei foi estabelecida pelo próprio Deus, sendo que Deus nunca estabeleceu aquela lei para você cumprir. E eles cobravam das pessoas que elas estivessem submissas àquela lei. Na minha pesquisa, nesse site que eu vou disponibilizar para vocês, ele fala que um sábio do judaísmo, um sábio talmúdico, ou seja, está no Talmud, que é o livro mais importante do judaísmo, ele considera que a desobediência a essa lei de lavar a mão, ela é proporcional ao pecado de ter relação com uma prostituta. Então,
Se você não tiver a garrafinha lá de lavar a mão de um jeito, lavar a mão do outro e fazer a oração, é o mesmo que você ter ido num prostíbulo e tido relação com uma prostituta. Um outro rabino talmúdico, ele chega a falar que aqueles que tratam este mandamento com indiferença, de maneira sem cuidado, sem a devida preocupação e santidade que este mandamento merece, essas pessoas serão removidas do mundo. Elas serão arrancadas do mundo. O termo que ele usa é que elas serão arrancadas, como se a raiz dela ela vai ser arrancada do mundo. Você não merece estar no mundo se você não obedecer às leis dos fariseus. E era diante desse problema, diante dessa situação, que Yeshua estava lidando. Então, quando eles chegam para Yeshua e fala com ele que eles, os discípulos deles não se submetiam a essa lei, na mente dele o que eles estavam falando é isso: esse povo merece a morte. Eles merecem a morte porque eles não estão se submetendo a nós. Eu já falei em outros estudos que existe uma lei rabínica, nos livros rabínicos, que eles falam o seguinte, que se você desobedecer uma lei de Deus, você pode ser perdoado. Mas se você desobedecer uma lei rabínica, você merece a morte. Ou seja, é pior para você desobedecer a homens do que você desobedecer ao próprio Deus. Esse é o nível de opressão e de domínio que o sistema religioso colocava sobre as pessoas. E aí, quando a gente para analisar a realidade do cristianismo que nós vivemos hoje, ele não é muito diferente. Como eu disse no início do estudo, né, a questão não é a respeito de Jesus te livrou da lei para que você não obedeça a lei. A questão é, Jesus te livrou da lei de Deus para que você se submeta às nossas leis. Nós vamos falar para você que você não pode escutar... Nós vamos falar para você que você não pode escutar música do mundo, que é pecado, apesar que eu não recomendo ninguém a escutar, mas eu não posso falar que é pecado. Nós vamos falar para você que beber bebida alcoólica é pecado, você vai para o inferno se você beber bebida alcoólica, apesar de que eu não recomendo também ninguém a beber, mas não é pecado. Eles vão te falar que você não pode comer carne na sexta-feira santa porque é pecado, sendo que na verdade era o dia que o povo estava ansioso para comer a carne do cordeiro, estabelecida por Deus, mas você comer o pão levedado no domingo de Páscoa não tem problema nenhum. Em algumas tradições, na verdade, americanas, principalmente a Páscoa americana, eles comem inclusive o pernil durante o período da Páscoa, é parte da celebração da Páscoa você comer a carne de porco. Então a questão não é o seguinte, não é você não se submeter às leis, a questão é debaixo de qual lei que você vai se submeter. O judaísmo queria colocá-los debaixo da lei que eles determinaram e das milhares de leis que eles acrescentaram à lei de Deus e dessa maneira exercer domínio sobre o povo. O cristianismo, por outro lado, eles removeram da lei de Deus, né, várias leis das leis de Deus e estabeleceram as suas próprias leis para poder te controlar. Então não é uma questão de que você não tem que obedecer à lei. A questão é que você tem que obedecer à lei deles. Esse é o ponto. Então Yeshua estava lidando com este problema naquela época e hoje nós lidamos com este mesmo problema dentro do cristianismo. Seja a denominação que você participar dela. Todas as denominações têm as suas leis. E se você quiser ficar lá dentro, você tem que se curvar a eles. Mas se você virar e falar, não, eu quero me submeter à lei de Deus, não, aí você caiu da graça. Aí você caiu da graça. Aqui você não tem parte conosco porque você quer obedecer a Deus. Você tem que obedecer a nós. Você tem que obedecer à cúpula da denominação em algum lugar do mundo aí que se reúne para estabelecer o que é lei e o que não é lei. E no dia que der na cabeça deles de mudar algo que eles consideravam abominável para algo bom, eles fazem também, porque é o que está acontecendo no mundo hoje. A denominação presbiteriana, por exemplo, nos Estados Unidos, algum tempo atrás, normalizaram a questão do relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Durante um tempo é pecado, no dia que eles resolverem que não é pecado mais. Como disse o pastor, que acredito eu ainda é um pastor batista, o tal do René Kivitz, de que a Bíblia é um livro antigo que a gente tem que atualizar ela para a realidade que nós vivemos. Então, gente, não é a respeito de servir a Deus, é a respeito de servir a homens. Este era o problema que Yeshua lidava na época dele, e este é o problema que ele vai lidar quando ele retornar, no meio daqueles que dizem serem salvos em nome de Jesus. Porque ele vai vir e vai falar, olha, vocês cometeram o mesmo erro do judaísmo. Vocês são o lado oposto da mesma moeda. Enquanto um acrescentava e destruindo assim a lei de Deus para estabelecer a sua própria lei, vocês retiraram
estabeleceram algumas das suas leis para poder também desviar as pessoas da lei de Deus. Ou seja, acrescentaram e diminuíram exatamente aquilo que está proibido em Deuteronômio 4 e Deuteronômio 12. Mas aí Yeshua então responde para eles. Marcos 7, versículo 6 a 9. E ele respondendo disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Então, eles não estavam impondo ou questionando os discípulos de Yeshua por não estarem obedecendo à lei de Deus, como a palavra takanot deixa claro. Mas se a gente não tivesse acesso ao manuscrito em hebraico, o próprio contexto, ele deixa claro para a gente que Yeshua, ele fala aqui de maneira clara que o que eles estavam questionando eram doutrinas de homens, não é doutrina de Deus. As pessoas têm coragem de ler Paulo, muitas vezes falando a respeito de rudimentos deste mundo, tradições de homens, e a interpretação da pessoa é o seguinte: Paulo está falando que a gente não tem que obedecer à lei de Deus. Peraí, não é difícil a gente entender o termo doutrina de homens e o termo lei de Deus. O que vem de Deus não vem de homens. O que foi criado por homens não veio de Deus. Mas as pessoas, elas estão tão cegas, elas estão tão contaminadas pela teologia que os induz a ver algo no texto que o texto não está falando. E o texto aqui é claro: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes as tradições dos homens, como o lavar de jarros e de copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a esta. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardar a vossa tradição. Ou seja, o texto aqui ele deixa claro que, ao contrário do que muitos dizem, né, a teologia cristã dizem, Yeshua não estava aqui incentivando o povo a transgredir a lei de Deus. Ele estava aqui repreendendo aqueles que estavam colocando tradições de homens no lugar da lei de Deus e tornando a lei de Deus inválida. Ele estava revoltado porque a lei de Deus estava sendo invalidada por causa das tradições de homens. E o que as pessoas leem quando elas veem isso aqui? Jesus estava falando que nós não precisamos guardar a lei. Porque Jesus disse aqui, viu aí, ó, a gente não precisa ficar preocupado em lavar jarros, em lavar copos e fazer tantas essas outras coisas. Quem está falando que Jesus está falando da lei de Deus aqui? Ele está questionando as leis, tradições de homens. O versículo, a frase anterior, ela deixa claro do que ele está se referindo. Mas a mente das pessoas está tão cauterizada pela teologia que nos apresentou um Jesus que era um rebelde sem causa, que veio para não obedecer ao Pai e nos ensinar a viver da mesma maneira, que as pessoas leem isso aqui e não conseguem ver que ele está falando de tradições de homens. Jesus aqui claramente ele estava enfurecido por causa das tradições que tornavam a lei de Deus sem efeito. Mas aí a gente para pensar, peraí, mas eu pensei que Jesus, na verdade, veio para anular a lei. Por que ele estava bravo com alguém que tinha anulado a lei, já que ele veio fazer o mesmo? É porque ele não veio fazer isso. Ele não veio anular a lei de Deus. A gente viu durante toda essa série, já são aí... já até perdi a conta de quantos episódios que foram. Mas foram muitos, mais de 20, acredito eu. A gente já viu a característica do ministério de Yeshua. O que ele veio ensinar? Ele veio para ser fiel em tudo, ele veio para cumprir tudo. Ele veio para não mudar nenhuma única vírgula, para nos ensinar. Ele veio para ser o exemplo vivo. Ele, que é a própria palavra de Deus, veio para ser o exemplo vivo e nos instruir, nos mostrar como viver em perfeição a lei de Deus aqui na terra. Ele é o nosso exemplo, ele não é a nossa desculpa. Mas ainda assim as pessoas viram, ele veio para anular. Se ele veio para anular, ele não tinha que reclamar dos fariseus que já estavam anulando, substituindo pelas tradições de homens. Que é exatamente o que o cristianismo fez. Anulou a lei de Deus e no lugar da lei de Deus colocou as suas próprias leis denominacionais. É exatamente isso. E aí o texto continua. Versículo 10 a 13 de Marcos 7. Porque Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldizer
ou ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe. Ou seja, o mandamento que fala honra ao teu pai e à tua mãe é que, uma vez que o teu pai e a tua mãe estão velhos, a responsabilidade sua é de usar os seus recursos financeiros para cuidar do seu pai e da sua mãe. É isso que é honrar ao teu pai e tua mãe. Não é só obedecer ao teu pai e a tua mãe quando você é jovem. É quando você é velho, você continuar cuidando deles. Só que aí o que é que os rabinos estabeleceram? Que não, se você pegar o que você tem e doar para a nossa denominação, para a nossa instituição, você está livre de ter responsabilidade de cuidar do seu pai e da sua mãe. Porque você fez algo maior, você doou para Deus, você deu para Deus. Né? E aí Yeshua está condenando ele aqui, usando isso como um dos exemplos de tantos outros erros e modificações e adulterações da lei de Deus que o judaísmo havia feito. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição. Invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição, que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhante a estas. Quantas situações como essa a gente não vê dentro da própria teologia cristã? Quantos exemplos como este, né? Você não precisa guardar o sábado, vem adorar a Deus no domingo. Você não precisa celebrar as festas de Deus, vamos celebrar as festas pagãs. E coisas, e por aí vai. Né? A mesma coisa. Marcos 7, versículo 14 a 19. E chamando outra vez a multidão, disse-lhes: ouvi-me vós todos e compreendei. Ou seja, está deixando claro aqui, presta atenção no que eu vou falar. Nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. Mas o que sai dele, isso é que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Tá? Então ele está deixando bem claro aqui que a pessoa tem que prestar atenção, que a pessoa tem que saber o que ela está fazendo, né? Que é entender, não é tirar conclusões precipitadas. Se você tem ouvido para ouvir, escuta o que eu estou falando. Depois, quando ele deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não o pode contaminar? Porque não entra no seu coração, mas no ventre e é lançado fora, declarando assim pura todas as comidas. Aí, dancei. O texto deixa claro aqui que Jesus falou que você pode comer porco. Essa é a conclusão que as pessoas fazem quando elas leem isso aqui. Jesus acabou de repreender os fariseus porque as tradições deles haviam tornado a lei de Deus inválida, havia feito com que a lei de Deus não tinha valor prático algum. Ele havia acabado de condená-los porque eles estavam transgredindo o mandamento que falava: você não acrescenta nem você diminui. E aí depois ele chega para os discípulos dele e fala: não preocupa não, pode comer qualquer coisa. Você pode comer rato, você pode comer barata, você pode comer minhoca, você pode comer morcego. Cuidado com Covid, mas não tem problema. Você pode comer qualquer cachorro, gato, qualquer coisa você pode comer. As pessoas leem o contexto e falam que Jesus depois falou o contrário daquilo que ele questionou antes. Ou seja, façam o que eu falo, não o que eu faço. Na prática eu faço diferente. Essa é a imagem do Cristo que eles querem nos apresentar. Um hipócrita que criticava outros hipócritas. Mas não é isso. Porque ele não era hipócrita, ele era fiel. E quando a gente entende dentro da perspectiva do que ele está falando, a gente sabe que ele não era um hipócrita. Tanto que ele deixou claro para aquelas pessoas o seguinte: escuta bem, presta atenção. Quem tem ouvido, ouve direito. Não vai tirando conclusões precipitadas para poder sair fazendo besteira por aí. E aí ele fala que aquilo que entra no homem não contamina o homem. E aí Pedro é quem vira para ele e fala com ele: explica para a gente essa parábola. E aí uma coisa que me chama atenção aqui é Pedro ter falado parábola. Aonde que tem parábola aqui no texto? Se a gente lê o texto de maneira clara, não tem parábola. Parábola é quando Jesus virava e falava assim:
E tinha um semeador, e ele passou e jogou a semente no caminho, e a semente caiu ali, tal, tal, tal. Aí tinha a mulher que perdeu a pérola e estava procurando a pérola. A gente sabe que parábolas eram historinhas que tinham um objetivo de trazer uma mensagem. Mas aqui dentro do texto não tem claramente uma parábola. Aí eu levo vocês para o estudo de ontem. O estudo de ontem, ele correspondia a algo que aconteceu no dia anterior a esse evento aqui. Aconteceu no sábado na sinagoga, isso aqui estava acontecendo num domingo, no dia da festa das trombetas. Eu disse para vocês no estudo passado que apesar da gente não conseguir visualizar uma parábola naquela situação em que Jesus falava a respeito do comer a minha carne e beber do meu sangue, o contexto deixava claro que ele usou aquele termo ali para falar de uma maneira enigmática para escandalizar os fariseus. Foi intencional que ele fez isso. Mas ele não estava falando come, seja um canibal, tome sangue e transgrida a lei do meu pai. Ele não estava falando isso. Ele estava usando uma espécie de parábola. Quando eu falei aquilo ontem, eu não tinha preparado esse estudo de hoje. Eu ainda não tinha lido essa passagem aqui. E quando eu li essa passagem aqui, para mim foi como se tivesse assim piscado uma luzinha e falado assim, confirmação. Porque a situação aqui hoje, um dia depois de Yeshua ter feito dado aquele sermão, é exatamente a mesma. Não existe uma parábola aqui. Mas ele falou de uma forma enigmática. Ele falou de uma forma confusa, de uma maneira que geraria escândalo nas pessoas. Por que que ele fez isso? Mateus, ele esclarece isso para a gente. Mateus, ele fala o seguinte, e chamando a si, isso está em Mateus 15, versículo 10 a 15, e chamando a si a multidão, disse-lhes, ouvi e entendei. O que contamina o homem não é o que entra na boca, mas o que sai da boca. Isso é o que contamina o homem. Então, acercando-se dele os seus discípulos, disseram-lhe, sabes que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? Ele, porém, respondendo, disse, toda planta que o meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixe-os. São cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. E Pedro, tomando a palavra, disse-lhe, explica-nos esta parábola. Então, claramente, aquilo que eu falei no estudo de ontem, ele se confirma no estudo de hoje. Claramente. Quando Yeshua falou a respeito da carne e do sangue, o objetivo dele era causar escândalo, ao ponto de que ele virou e falou aqui, olha, você quer seguir eles? Vamos embora. Não, o Senhor é que tem a palavra de vida eterna. E eles permaneceram. E mesmo aqueles que permaneceram, no dia seguinte, eles estavam sem entender. Ao ponto que Yeshua falou com eles, até vocês não entenderam? Eu falei dessa maneira para eles não entenderem. Eu falei dessa maneira para eles se escandalizarem. Por quê? Porque eles são uma árvore que o meu pai não plantou. Deixa-os, não percam tempo com essas pessoas. Eles não estão interessados na verdade. Eles estão interessados em trazer problema. Eles estão interessados em impor a religião deles. Nem se eu esfregar a verdade na cara dessas pessoas, eles vão ver a verdade. Por quê? Porque eles estão cegos. E quem continuar seguindo essas pessoas vão cair no mesmo lugar que esses cegos vão cair, vão ser levados para o abismo. Então, não perca tempo com eles. Eu não estou perdendo. É o que Yeshua estava falando aqui. Eu não estou perdendo tempo com eles. Eu estou falando dessa maneira justamente para que eles vão embora. Eu quero que eles se escandalizem. A gente falou disso no estudo de ontem. Quando ele começa a falar em parábolas, cerca de 5 semanas antes desses eventos aqui ocorrerem, o texto é muito claro. Ele fala, eu falo em parábola para que eles não entendam. Então ontem ele estava falando em parábola e hoje, ontem, apesar de não parecer, ele estava falando em parábola e hoje, apesar de não parecer, novamente ele está falando em parábola e o texto aqui deixa isso muito claro. Então, o texto de Marcos, ele termina da seguinte maneira, porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, declarando pura todas as comidas. E aí as pessoas falam, né? Mas então ele falou que eu posso comer qualquer coisa. Não, ele não está falando isso. Ele está falando que ele declarou pura todas as comidas. As comidas já foram estabelecidas por Deus na sua palavra como algo puro. Quando a gente vai lá em Levíticos capítulo 11,
Ali em Levíticos capítulo 11, Deus determinou o que é comida. Aqui ele não está falando, e assim ele declarou puro qualquer coisa. E assim ele declarou puro qualquer animal. Não está falando isso. Esse não é o contexto, esse não era o debate, esse não era a discussão que estava ocorrendo ali. A discussão que estava ocorrendo ali era que eles estavam comendo algo que era puro, que é o pão, que é santificado pelo próprio Deus. Porém, eles estavam comendo sem ter passado pelo processo ritualístico de lavagem da mão imposta pelo farisaísmo. E aí, segundo o farisaísmo, por você tocar no pão com a sua mão suja, e a gente lembra que no início do texto, o texto fala o seguinte, que os discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavar. Aonde que está falando a palavra de Deus que se você não lavar a mão, a sua mão está impura? Existem parâmetros na lei de Deus que determina quando que você está impuro e quando que você não e quando que você está limpo. Mas dentre essas regras e essas leis não está o fato de você não lavar a mão antes de comer. É bom para o seu higiene, mas não é uma lei de Deus falando que você está impuro porque você não lavou a mão. Então, em momento algum, a discussão ali, essa pessoa estava comendo porco. O povo não estava ali fazendo um churrasquinho de gato no deserto. E aí chegaram os fariseus e falaram, por que os seus discípulos desobedecem à tradição dos anciãos comendo gato? E aí Jesus declarou todo gato comida, todo porco comida. Não, ele declarou que toda comida é pura, independente das regras religiosas que as pessoas querem impor para você comer aquilo que Deus já declarou que é santo. É Deus quem tem o poder de declarar o que é impuro e o que não é, e não os homens. É isso que Jesus deixou claro. Então, o termo bíblico está muito bem definido aqui. Dizendo assim, ele declarou pura todas as comidas. E em Levíticos capítulo 11 é onde está determinado o que é comida e o que não é comida. E que se você comer aquilo que não é comida, segundo a palavra de Deus, aquilo te faz abominável diante de Deus. Te torna abominável diante de Deus. Em momento algum, Yeshua estava falando contra isso. Em momento algum. E isso é para quem? Para quem tem ouvido. Né? Ele deixa bem claro. Quem tem ouvido, ouça. Se a gente volta nos episódios, por isso que a cronologia ela é tão importante. Se a gente volta no dia anterior, no estudo anterior, a gente entende a questão da parábola. Se a gente volta no estudo anterior, a gente entende a questão da tzitzi, que era o sinal que ele usava para provar que ele vivia em obediência aos mandamentos de Deus e foi o que as pessoas pegaram para serem curadas. Se a gente volta no estudo anterior cronologicamente, isso está ali dias, semanas, um evento depois do outro, a gente vai cair na questão das parábolas, onde ele usava as parábolas para mostrar para as pessoas, porque ele não queria que determinadas pessoas que não criam nele chegassem ao entendimento da verdade. Então a gente consegue ir construindo essa identificação do que era o ministério de Yeshua, das coisas que eles estavam falando, dentro do contexto geral, e não tentando deturpar aquilo que ele está falando para justificar a nossa crença pessoal. Yeshua deixou claro que ele não se importava em dizer-lhes a verdade de forma clara, pois mesmo que ele esfregasse a verdade na cara deles, eles não iriam mudar. Então ele não queria perder tempo com aquelas pessoas. E aí ele então explica para os seus discípulos o verdadeiro significado do que ele estava querendo dizer. Né? Os discípulos estavam ali desesperados, mas e aí, o que ele está querendo dizer com isso? Será que ele está querendo dizer que nós podemos comer porco? Eu acredito que alguns ali devem ter pensado isso. Porque eles viraram, olha, você não está percebendo que o que você está falando vai escandalizar eles? Eles vão ficar bravos? E aí o pessoal, explica para a gente. Né? Porque provavelmente alguns deles devem ter pensado assim, mas e se a gente entender que ele está falando que a gente pode comer porco e a gente ir lá num pagão aqui perto de casa, né? Sei lá, num cananeu que vive aqui na terra, aqui, lá participar, comer uma costelinha de porco e depois a gente descobrir que o que ele estava falando era outra coisa. Porque ele fala em parábola, é a coisa meio confusa. Vamos perguntar, vamos confirmar. E aí Pedro questiona, né? Explica para a gente essa parábola. E aí finalmente ele explica. Jesus, porém, disse-lhes, isso é Mateus 15, 16 a 20. Jesus, porém, disse, até vós mesmos estáis sem entender? Ainda não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e é lançado fora?
mas o que sai da boca procede do coração, e isto contamina o homem, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, fornicação, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. São estas coisas que contaminam o homem. Mas comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. O texto aqui está muito claro. Se você for lá em Mateus, lá em Marcos, Marcos não fala isso aqui. Mas o comer sem lavar as mãos não contamina o homem. Marcos simplesmente fala que ele declarou todas as comidas limpas. Ou seja, pode comer sem lavar a mão, não tem problema. Só que se você se concentrar só em Marcos, você pode ser induzido, por causa da cultura que a gente cresceu nela, você pode ser induzido a concluir que... Porque, para pensar, dentro da cultura do povo de Israel, eles sabiam o que era comida. Eles sabiam que porco não era comida, que cachorro não era comida, que cavalo não era comida. Agora, para um chinês, cachorro é comida. Para um italiano, cavalo é comida. Para nós brasileiros, e para todos os outros que eu citei, italianos e chineses, porco é comida. Então, quando a gente lê e Jesus declarou puro todas as comidas, eu, como brasileiro, porco é comida. Então eu posso comer porco. O chinês, cachorro é comida. Então eu posso comer cachorro, posso comer morcego. O italiano, cavalo é comida. Lá na Itália tem açougue de cavalo. Cavalo é comida. Então eu posso comer. Só que na realidade do povo que vivia lá, eles sabiam. Comida é o que está determinado em Levítico capítulo 11. Aquilo é comida. Fora daquilo ali não é comida. É abominável. Então, se a gente se concentrar unicamente em Marcos, lendo o texto pela perspectiva da cultura que nós crescemos nela, nós podemos interpretar como comida aquilo que Deus falou que não é comida. Mas se nós entrarmos na mente das pessoas que estavam se relacionando com Yeshua naquele tempo, que estavam ouvindo essas palavras, de maneira nenhuma eles iam pensar que eu vou sair daqui, vou matar um gato, vou comer um gato. Vou sair daqui, vou matar um cavalo. Porque eles sabiam que aquilo ali, vou matar um camelo. Eles sabiam que aquilo não era comida. Para eles era muito claro. Mas para nós não é. Só que aí quando a gente vem para Mateus, Mateus deixa muito claro. Então aquilo que entra no homem não contamina o homem. Porque essas coisas contaminam o homem. E não o comer sem lavar as mãos. Ele não está falando aqui, e não o você comer porco. E não o você comer um cavalo. E não você comer qualquer outra coisa. Ele está falando comer sem lavar as mãos. Ele está falando desse ritual, desse sistema estabelecido, dessas tradições estabelecidas pelo judaísmo que tornam a lei de Deus sem efeito, que impõem sobre as pessoas leis que o próprio Deus nunca impôs. Essa era o confronto diário de Yeshua naquele tempo. Ele não estava de maneira nenhuma autorizando ali ninguém a transgredir a lei de Deus comendo algo que Deus declarou abominável. Ele estava deixando claro de que não devemos nos deixar dominar por aqueles que, na busca por aparente santidade e devoção, estabelecem doutrinas que são rudimentos deste mundo, tradições de homens, que não têm proveito algum. Ao mesmo tempo que conduzem aqueles que creem neles a viverem na prática da transgressão da lei de Deus, que pode conduzir muitos à perdição. Então, aqueles que insistem em dizer que Jesus declarou todas as coisas puras, qualquer coisa que você pode comer pura, baseado neste texto que a gente acabou de estudar aqui, infelizmente essas pessoas se encontram na mesma realidade daqueles a qual Yeshua se refere da seguinte maneira: deixai-os, são cegos condutores de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão na cova. Então que a gente não seja essas pessoas, que nós sejamos aqueles a quem ele disse assim: fica atento, presta atenção, ouve, analisa, presta atenção bem, procure entender o que eu estou falando. Não tome uma interpretação apressada, baseado na sua cultura, e tenta colocar na minha boca palavras que eu não disse. Tenta me levar tenta construir a imagem de um Jesus, de um Yeshua, de um Messias, de um Cristo, que não corresponde com o Cristo, o Filho de Deus, que veio ao mundo, a palavra de Deus que se fez carne e foi obediente em absolutamente tudo. Infelizmente, eu já escutei isso quantas vezes dentro da minha própria casa.
entre meus familiares. Não, mas Jesus disse que todas as coisas são puras, a gente pode comer qualquer coisa. Basta ler o texto que não é isso que ele está falando. Então a gente encerra o estudo por aqui. Semana que vem, né? Semana que vem não, essa semana, o sábado semanal, nós vamos dar continuidade a esse estudo sobre a alimentação. Pegando um gancho aqui nessa passagem, neste evento aqui da cronologia dos evangelhos. Semana que vem, então, nós vamos fazer a parte 2 desse estudo, onde eu quero tratar com vocês de todos os textos bíblicos que tratam da questão da alimentação. Nós vamos lá em Gênesis, nós vamos começar por Gênesis e nós vamos terminar lá em Apocalipse. Todos os textos bíblicos que falam sobre alimentação, Antigo Testamento e Novo Testamento, nós vamos abordá-los todos, para poder deixar claro, de uma vez por todas, que tanto quando Deus criou os céus e a terra, e desde o tempo em que ele criou, até o tempo em que será criados novos céus e a terra, na perspectiva de Deus, existe aquilo que é puro e aquilo que é impuro. Aquilo que é para servir como alimento e aquilo que é abominável diante de Deus, se nós utilizarmos como alimento. Então, a gente vai ver isso no próximo sábado. Fico aberto aí para perguntas, comentários, e desde que não já queiram passar na frente e comecem a me perguntar, mas e Coríntios? Mas e Romanos? Mas e não sei o quê? Nós vamos chegar lá semana que vem. Mas com relação ao que eu falei aqui hoje, fique à disposição aí para fazerem questionamentos, perguntas, comentários. Aí depois disso a gente encerra o estudo de hoje. O Patrick já estava pensando em perguntar lá na frente. Colocou uma risadinha ali, é porque ele já ia me vir. Mas lá em Coríntios fala isso, lá em Romanos. Isso aí vai ficar para a próxima semana. Peçam para eu não morrer até lá. Senão vocês vão ficar. Vocês vão ter que descobrir por conta própria. Vamos. Como é que é? Perguntas, comentários, dúvidas. Esperar um pouquinho aí, pode ser que tenha alguém escrevendo. Aguardar uns minutinhos aí, aí a gente encerra o estudo de hoje. Aparentemente não temos perguntas. Com certeza as perguntas que as pessoas queriam fazer era com aquilo que eu já falei que não é para fazer. Estraguei a alegria do povo. Mas daqui 5 dias vocês vão tirar as dúvidas. 6 dias. Vocês vão tirar as dúvidas aí com relação a outras passagens. Acho que então não temos perguntas nenhumas, não temos nenhum comentário. Não, temos aqui, Valéria. Marcelo, que preciosidade você tem nos trazido. Que Jeová te abençoe e te dê mais discernimento e conhecimento. Amém, Valéria. Para mim também é muito bom. Quando eu estava lendo esse texto hoje, que eu vi aquele questionamento ali, nos esclarece essa parábola. Para mim foi assim, sabe? Foi uma luz, assim, cara, que maravilha. Porque quando eu li o texto que a gente fez o estudo de ontem, para mim ficou claro que estava ligado à questão das parábolas. Mas o texto não falava isso de maneira óbvia. E hoje, para mim, foi a confirmação. São coisas assim que realmente Jeová tem trago para mim e eu estou compartilhando com vocês, mas eu estou aprendendo. Cada momento que eu abro para poder preparar o estudo para um sábado, não sei o que, eu estou aprendendo. Estou aprendendo muito. Agradeço realmente a Deus por isso e espero que vocês também estejam aproveitando, que vocês possam consumir esse material. Né? Eu sei que o Renes tem assistido alguns vídeos aí, ele já falou comigo que ele já assistiu mais de 10 vezes, fazendo anotações, para que ele possa ter condição de compartilhar com outras pessoas, e eu espero que todos vocês estejam fazendo da mesma maneira. Analisem, estudem, questionem, se tiverem uma conclusão diferente da minha, não tem problema, mas que seja fundamentada na palavra e que vocês possam se equipar para poder passar isso para frente. Esse é o nosso papel. Quanto mais o tempo se aproxima do retorno do Messias, maior aumenta a nossa responsabilidade de darmos testemunhos da verdade. Né?
e levar essa verdade para as pessoas. Patrick, garotinho inteligente. Obrigado, Patrick. Gente, eu acho que então estamos terminando, né? Agradeço aí pela participação de vocês. Hoje foi quantos minutos? 1 hora? 1 hora. Hoje não foi muito longo. Acho que sábado que vem também vai ser em torno disso. Obrigado, Josimar. Josimar escreveu aí, eu também iniciei os estudos dos vídeos postados no YouTube, excelentes, estão sendo libertadores. Obrigado, Josimar. Então, gente, vamos encerrar por aqui. Shalom a todos vocês. Tenham um resto aí de sábado festivo abençoado e uma semana também abençoada. E a gente se vê no próximo sábado. Lembrando que, a partir de hoje, eu havia até me esquecido disso, havia me esquecido de falar no grupo, mas a partir de hoje a gente começa a contagem das 7 semanas para a festa de Shavuot, de Pentecoste. Então a gente conta, né? Hoje, como foi o dia das primícias, a gente conta a partir do momento em que tem a oferta das primícias, né? O dia das primícias, a gente vai contar então 7 sábados, né? E aí o dia após o 7º sábado é a festa de Pentecoste. Então, é um período aí que é bem interessante. Depois eu vou falar a respeito disso com vocês lá no grupo nosso do Telegram, mas eu havia esquecido de tratar a respeito disso. A gente começa hoje, então, a contagem dos 50 dias, tá bom? Que Jeová abençoe a todos vocês, em nome de Yeshua. Bye, bye.